Bom, pessoal, estou aqui agora para falar sobre a banalização da prisão preventiva, né? E também sobre o excesso de prazo da prisão preventiva. O que a gente constata e verifica que é o grande problema aí carcerário no Brasil, ele decorre justamente da falta de senso das autoridades, principalmente os juízes, com relação à decretação da prisão preventiva e a manutenção dessa prisão preventiva, né? Então, o que a gente verifica é que a prisão preventiva ela foi banalizada pelo Poder Judiciário e causa esses problemas que a gente constata que é noticiado aí pela mídia, né? Então, com essa banalização, fica perceptível que o tempo e os motivos que fundamentam a prisão e a decretação dessa prisão preventiva, elas estão ao livre-arbítrio subjetivo do juiz, no qual, na maioria das vezes, ele se investe de poderes para decretar tal modalidade de prisão cautelar, sem qualquer tipo de fundamento, né? O que a gente constata também é que essa prisão preventiva, em alguns casos, acaba ultrapassando aí até mesmo o tempo máximo da pena prevista para determinado tipo de delito. E não é por menos que a prisão preventiva mereceu aí a atenção dos juristas que integraram a Comissão de Reforma do Código de Processo Penal. E eles incluíram aí no projeto de lei do Senado, número 156/2009, que trata da reforma do Código de Processo Penal, projeto qual já foi aprovado pelo Senado e foi encaminhado aí à Câmara e que prescreve o tempo máximo de duração da prisão preventiva, além de obrigar o juiz a indicar no decreto ou na prorrogação da prisão preventiva o prazo de duração da medida. Isso foi necessário que os juristas previssem esse dispositivo para evitar essa banalização, para evitar um atentado a um princípio que não merece ser comparado, não merece ser subjugado a nenhum outro tipo de princípio, muito menos ao princípio da razoabilidade, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele deve prevalecer sobre qualquer outro princípio. Então, em decorrência disso, a alteração processual, ela chega em boa hora, haja vista que o que hoje se vê é a utilização arbitrária e inconstitucional por parte de muitos daqueles que se utilizam da toga para macular diversos princípios constitucionais. Então, essa reforma ela vem em boa hora. Infelizmente, os legisladores saíram aí à frente do Poder Judiciário, né, principalmente com relação ao reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, no caso da decretação da prisão preventiva. Insta salientar que os tribunais superiores, eles bem que tentaram iniciar uma mudança de paradigma com relação ao tempo de duração da prisão preventiva, mas acabaram regredindo a utilizar o princípio da razoabilidade para justificar um excesso de prazo da prisão preventiva, né? O que se aduz nos tribunais superiores é que, no caso de um processo penal complexo, onde é levado em consideração a quantidade de réus, quantidade de atos, cartas precatórias a ser expedido, tal fato justifica o excesso de prisão, o que é um erro, haja vista que o réu, na maioria das vezes, se não em todas as oportunidades, não contribui para a demora da conclusão da instrução processual. Então é um erro essa interpretação equivocada por parte dos tribunais superiores de colocar o princípio da razoabilidade acima do princípio da dignidade da pessoa humana. Haja vista que, conforme já aludido, o princípio da dignidade da pessoa humana não merece, não há possibilidade que esse princípio ele venha a ser mitigado por qualquer outro tipo de princípio, né? Não se tem notícias, senhores, de qualquer juiz que tenha sido penalizado em decorrência de ter decretado uma prisão cautelar indevida ou de ter excedido
o prazo de manutenção de um réu no cárcere estatal. Não se tem notícia, o CNJ está aí, mas inclusive sequer notícia de indenização a gente tem, ou seja, o juiz manda, desmanda, decreta a prisão preventiva, algumas vezes de forma descabida, sem fundamentação, e fica por isso mesmo. Então cabe aos advogados argumentar, levar ao conhecimento dos tribunais, discutir até a última instância, o Supremo Tribunal Federal, a questão da responsabilidade civil e criminal daquele juiz que excede quando da decretação de uma prisão preventiva. Nesse caso, a gente sabe que o Brasil é signatário de vários tratados que garantem a observância da dignidade da pessoa humana, cabendo destaque o artigo 18, né, da Declaração Americana dos Direitos Humanos e Deveres do Homem, o qual aduz: toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos. Deve poder contar, outro sim, com um processo simples e breve, mediante o qual a justiça a proteja contra atos de autoridade que violem sem prejuízo qualquer direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. Dessa forma, o que se constata é que o Brasil ele desrespeita o Poder Judiciário, ele desrespeita os tratados assinados pelo Brasil. Então, em decorrência desse desrespeito, abre-se a possibilidade que advogados recorram à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos para fim de evitar mácula a diversos princípios constitucionais, dentre os quais o princípio da dignidade da pessoa humana, haja visto que uma pessoa não pode permanecer presa, principalmente esse tipo de prisão, a prisão cautelar, ela não pode ser indefinida. O juiz, não seria necessário para um bom juiz que ele, no próprio decreto da prisão, ele já expusesse ali o tempo previsto necessário daquela prisão e revogar a prisão caso ultrapassasse esse prazo razoável. Ressalte-se que não é razoável justificar e deixar o réu preso, uma pessoa presa, né, a prisão cautelar, a prisão preventiva, seja preventiva, a temporária costuma ser relaxada, costuma ser revogada, mas o excesso costuma ocorrer justamente na prisão preventiva. Então não é razoável fazer com que um réu, uma pessoa, fique presa, né, sem fundamentação, ou mesmo havendo fundamentação, fique presa por tempo indeterminado com base em justificativas descabidas. Haja vista que complexidade de processo nada mais é do que ineficiência da máquina estatal. E isso não justifica que uma pessoa seja mantida presa e que seja afrontado o princípio da dignidade da pessoa humana. São essas as considerações que eu tenho e espero poder aí, em breve colaborar com mais argumentos para fins de repassar conhecimento a todos os senhores. Boa noite.